Olá, para você que chegou para mais uma aula de ecologia, vamos aí falar um pouco sobre condições, recursos e as comunidades no mundo. Como as condições e os recursos, né, acabam aí norteando as comunidades no mundo, como se definem os biomas mundiais, né, é o que está aqui representado nesse mapa, por exemplo, né, ele mostra aí os biomas mundiais e do lado de cá nós temos aí os biomas brasileiros. Vamos falar um pouquinho disso hoje, né? Nem de longe vamos esgotar o tema que é enorme, mas vamos dar aí as bases para que vocês consigam, né, entender um pouco das comunidades do mundo e como as condições e recursos acabam aí norteando estas comunidades. Bem, como as condições e recursos influenciam as comunidades? Esta é a primeira pergunta que vocês têm que tentar responder, né? Que nós vamos tentar responder nessa aula. Qual a escala está sendo utilizada para estudar as comunidades? Porque a escala faz toda a diferença. Qual escala estamos utilizando? Como as condições, né, e recursos influenciam as comunidades. Sabemos que o clima tem um papel, né, em uma escala ampla, um papel fundamental na distribuição dos organismos. Então, os organismos ao longo do planeta se distribuem baseado no clima, né? Em uma escala local, é claro, nós temos aí a questão do solo, tá? A composição química da água podem determinar essas distribuições. Então, olhando para o mapa de biomas mundiais, né, nós temos aí o mapa, né? Muitas vezes a gente utiliza a definição de Clements, tá bom? O mapa de Clements sobre, na verdade, desculpe, aborta, não é Clements, né, pessoal? É Whittaker, tá bom? Então, o mapa de Whittaker, desculpe aí, não tem a ver com Clements, né? O mapa de Whittaker define, né? Whittaker utiliza dois fatores para determinar os biomas mundiais. Nós vamos falar um pouquinho deles também hoje, tá bom? Então nós temos aí que em uma escala local, por exemplo, nós temos tipos diferentes, né, de comunidades, né? Podemos ver aqui, ó, uma caatinga arbórea, né, sobre afloramento aí, né, sobre afloramento rochoso, outra caatinga um pouco arbórea também, né, mais aí sobre solo, e aí nós temos aí uma comunidade de cactáceas sobre afloramento rochoso. Então, em uma escala local, nós temos que o solo, né, nesse caso, a profundidade do solo, o tipo de solo, está determinando aí, e a disponibilidade de água está limitando aí, determinando os tipos de comunidades. Em uma escala mais ampla, temos que aqui nós estamos falando de uma caatinga, do bioma caatinga, né, ou tropical dry forest, né, a floresta tropical seca. Aqui também é caatinga e aqui nós temos aí outra caatinga. Ué, Ailton, é tudo a mesma coisa? Sim, em uma escala mais ampla, todas são consideradas caatinga. Tudo faz parte do bioma caatinga. Mas o que determina, né, as famosas fitofisionomias, tá, vai além de uma escala, tá, ampla. Você precisa de entender as propriedades em uma escala local para entender muito das fitofisionomias, tá, que dominam aí os diferentes tipos de vegetação da caatinga, assim como no Cerrado e na Amazônia. Bem, olhando para os padrões em grande escala, né, do globo terrestre, nós temos que a Terra ela tem um eixo de inclinação. Então nós temos, né, o Polo Norte aqui em cima, né, e o Polo Sul aqui embaixo. Essa diferença, essa inclinação do eixo da Terra, né, da Terra no seu próprio giro, faz com que a distribuição da luz seja diferente, tá, nas diferentes proporções, tá, do planeta. Nesse caso aqui, quando ela está dessa forma que a gente está mostrando aqui, né, nós temos o solstício de inverno para o hemisfério sul. Tá? Então, por quê? Porque a maior parte da luz está incidindo sobre o hemisfério
norte, e você tem que ver que não tem muita luz no hemisfério sul. Então o que nós estamos vendo aqui é um solstício de inverno no hemisfério sul e um solstício de verão no hemisfério norte, tá bom? Então, mostrando aí como a radiação se incide diferente. Não, já na parte, quando pegamos aí por volta de dezembro, né, já setembro, outubro, nós temos aí que a maior parte da luz está incidindo sobre, né, o hemisfério sul, tá bom? E aí nós temos então, né, o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte, tá bom, pessoal? Então, essas diferenças na distribuição de luz, né, acaba gerando também distribuições de calor diferente ao longo da crosta terrestre, tá bom? Então, isso vai fazer com que os padrões de precipitação, tá, e de temperatura sejam invertidos entre o hemisfério sul e o norte, né? E nós temos aí então a determinação das estações, tá, de crescimento. Mas, Aelton, isso se aplica para a região aqui do Equador? Não. Por que não, pessoal? Olha para cá, pessoal. Independente da gente estar no solstício de verão ou solstício de inverno, tá bom? No hemisfério sul, nós temos uma alta incidência de luz sobre o Equador, de forma que as regiões aqui, né, essa região aqui que está próxima aí ao Equador, toda essa região tem uma estação de crescimento ao longo do ano, tá? A quase ao longo do ano. Mas e a Caatinga tem estação de crescimento? Tem. A Caatinga tem estação de crescimento, mas a floresta amazônica não tem, tá? Não é tão determinante, não é que não tenha, né? Não posso dizer que não tem. Ela não é tão bem definida como ocorre na Caatinga e ocorre aí nas porções sul e norte, né, do planeta. Então você aí acaba tendo diferenças de estações de crescimento nessas porções, porque a radiação luminosa é diferente. Isso gera também temperaturas distintas e padrões de precipitação distintos. Ailton, você falou que a Caatinga tem estação de crescimento. Como ela é determinada? Já vamos falar disso já já. Bem, uma outra questão é que a gente tem que entender como, né, esses padrões em larga escala acabam determinando, por exemplo, os grandes desertos. Nós temos grandes desertos nas porções de 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul. Tá? Os grandes determinantes desses desertos, eu posso dizer que são as células de Hadley. Tá? Então, como é que funciona essas células de Hadley? Vamos lá, vamos entender o seguinte, o ar, né, nessa porção aqui no Equador, nós temos aí a incidência de radiação luminosa muito forte, o ano todo. Então, onde a luz incide, né, com bastante veemência o ano todo, o ar aqui faz o quê? Aquece. Pessoal, o ar quente sobe ou desce? O ar quente sobe. E ele leva consigo quem? A umidade. Uma vez que ele vai subindo, ele vai esfriando ou vai aquecendo mais? Uma vez que o ar sobe, ele esfria. Quando o ar esfria, a capacidade dele de retenção de água na forma de vapor diminui, de forma que à medida que ele vai subindo, né, ele também vai se deslocando para o norte e para o sul. À medida que ele vai esfriando, ele vai o quê? Fazendo gerar o quê? Chuva, porque essa região é muito úmida. Então vai chovendo à medida que ele vai subindo e esfriando. Só que aí à medida que ele esfria, ele o quê? À medida que o ar esfria, ele desce. Então, o ar frio desce, ele já tem umidade ou ele está com baixa umidade? Ele já reduziu a umidade.
Quando ele diminui a umidade, ele vem voltando aqui, e aí um ar com baixa umidade frio, né, faz o quê? Rouba toda a umidade dessa porção e volta, tá, para a porção aí do Equador. De forma que a umidade nessas porções, né, dos 30 graus de latitude norte e sul, é roubada, né? A umidade é roubada. Então, ele perde umidade e aí geram quem aqui? É um ar frio, né? Mas que carrega aí toda a umidade. Mesmo que ele se aqueça de novo, ele não consegue se aquecer quando comparado ao ar do Equador. Mas o que acontece aqui? Eles perdem, tá, a umidade. Não chove nessa região, acaba reduzindo as chuvas nessa região e gerando aí os grandes desertos, tá bom? Então, os grandes desertos são gerados por essas correntes de ar, né, que se aquecem na porção do Equador, levando a umidade e perdendo a umidade ao longo do processo de resfriamento. Uma vez que elas estão frias, elas descem, mas elas têm baixa umidade, roubam a umidade das porções a 30 graus e retornam para o Equador. De forma que lá no Equador elas ganham mais umidade, se aquecem de novo, sobem, perdem umidade na forma de chuva, né, vão se esfriando e roubam umidade, formando então os grandes desertos das porções de 30 graus de latitude norte e sul. Além da questão, né, da umidade do ar, nós temos também as correntes marítimas. São todos padrões de larga escala, vocês estão vendo aqui. Parei um pouquinho para beber água, tá bom, pessoal? Então, nós temos aí os padrões, quando pegamos aqui, ó, nós temos aí as correntes marítimas. Pessoal, essa região do globo e essa região do globo é quente ou é fria? É fria. Como eu disse, né, da mesma forma que o ar frio, a água fria, ela é mais densa, então ela fica no fundo do oceano. Então, olha só, pessoal, essas correntes que vêm daqui, ó, elas estão frias. Fria, ela vem pelo fundo do oceano. Quando ela chega perto da costa, né, o que ela faz com todo o sedimento que está no fundo do oceano? Né? Ela bate aqui e traz esses nutrientes para a superfície. Na superfície tem quem? Tem luz. Nutriente mais luz gera um boom de quem? De produtividade de algas, né? E fitoplâncton. Aumentando a produtividade, eu aumento quem? Né? Eu tendo alimento para seres consumidores. Quem que são os consumidores aí? Peixes, né? Camarões. Então, os diversos, né? Toda a fauna de consumidores, né? Toda a biodiversidade de consumidores aumenta nessas regiões. Nessa região, tá bom? Fazendo com que essas regiões, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, né? Essa região aqui, nós temos o que então? Zonas de alta produtividade. São os grandes estoques pesqueiros do mundo, tá bom, pessoal? Então, por quê? Porque a corrente vem pelo fundo. Já essa corrente que vem descendo aqui, ó, ela vem por cima da água. Então ela está em cima da água. Por quê? Porque aqui ela é quente. Como ela é quente, ela vem por cima, então ela não gera ressurgência. Então os estoques pesqueiros nessa região são menores do que os estoques pesqueiros desta região, tá bom? Da mesma forma, nessa região aqui nós não temos um estoque pesqueiro, mas aqui a gente tem um estoque pesqueiro gigante, né? Aqui é a região de pesca, né, do caranguejo real, também temos regiões aí de alta produtividade. Então, onde vocês veem corrente marítima fria,
normalmente está relacionado com ressurgência. E ressurgência é igual ao quê? Aumento de produtividade. Isso aumenta os estoques pesqueiros nessas regiões. O aquecimento global faz com que essas regiões aqui, ó, né, obviamente, se aqueçam. Ocorre a perda de massa de gelo, né, e logo as correntes vão perdendo quem? A força. Então pensem a longo prazo, né, daqui a 100, 200 anos, o que é previsto, né, com essa perda aí de biomassa de gelo, né, de área de gelo que a gente tem aí, área gelada no planeta, devido ao aumento, né, da intensificação do efeito de aquecimento, né, global. Então pense nisso, você mesmo aí, a longo prazo, o que vai acontecer daqui a 100, 200 anos. Bem, aqui nós temos de novo, né, as mesmas coisas, né, nós temos aí a geração de ventos também, dado as diferentes temperaturas, tá bom, na água, isso gera ventos. É interessante, né, falar que quando, né, ocorre o efeito La Nina, né, ocorre chuva no hemisfério, aqui na região nordeste, e seca, aqui chove mais, né, aumento da chuva, enquanto essa porção aqui do Brasil ocorre a diminuição da chuva durante o La Nina, né? Então, nós vamos ver um texto aí que fala exatamente disso, tá bom, pessoal? É importante pensar na escala intermediária, isso tem grande importância para o Nordeste. Se a gente pegar o semiárido, né, mais especificamente o semiárido brasileiro, nós vamos ver que se a gente desenhasse aqui, eu desenho muito mal, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos tentar desenhar o Brasil aí. A gente desenhar aí um pouquinho do Brasil e a gente pegar o semiárido brasileiro nessa porção aqui, ó, não está em proporção nenhuma, né, pessoal? Vocês vão ver que tem uma cadeia de montanha aqui, outra cadeia de montanha aqui, outra cadeia de montanha aqui e outra cadeia de montanha aqui. O semiárido brasileiro, ele está alocado por uma região de montanhas, no interior de uma cadeia de montanhas. É claro que não é tão rígido quanto o meu desenho aqui, né, pessoal? Existem porções que não há tantas montanhas assim. Mas olha só que interessante. As correntes de vento que vêm, né, com alta umidade, elas têm que subir essa montanha, tá bom? Então, no região de Barlavento, chove, né, a Serra do Mar. Do outro lado, né, ocorre o que? Há pouca o que? Umidade. E o ar desce e captura a umidade dessa região, tendo pouca chuva. Isso é o nosso semi-árido. Então, é um dos motivos de ter o semiárido aí, tá? Em algumas porções do Nordeste, porque senão nós não teríamos aí, né, um semiárido, nós teríamos uma porção rica em chuva, tá bom? Então lembre, as cadeias de montanha aí do semiárido, né, nas porções do Nordeste, né, toda essa região aqui, né, e aqui um pouquinho de montanha também, aqui e aqui, acabam aí barrando as chuvas para o Nordeste brasileiro, para o semiárido brasileiro. Temos, por exemplo, né, só mostrando aqui para vocês, né, as questões de cadeias de montanhas aqui na região. Falei para vocês que não estava tão bem desenhado, né? Aqui é o semiárido. Nós temos aí cadeias de montanha aqui, cadeias de montanha aqui, cadeias de montanha aqui, cadeias de montanha aqui. Então, aqui também mais um pouquinho, aqui um pouquinho, de forma que essa região aqui mais baixa, ela acaba aí recebendo pouquíssima chuva, né, pessoal? Ó, mesmo aqui que tem uma cadeia, tem uma cadeiazinha de montanha um pouco aqui. Então você vê aí que limita a passagem de nuvens de chuva para essa região, pela questão do barlavento. Então nós temos aí toda uma porção que não recebe muita chuva, graças, né, a essa questão aí, tá, da cadeia de montanha, né, pessoal? Opa, desculpa, pessoal, deixa eu ver se eu volto aqui. Então, nós temos aí exatamente, tá? Temos cadeia de montanha aqui também. Então, essas cadeias de montanha acabam limitando aí, né, a formação de chuvas nessas regiões, tá bom, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Bem,
As modificações ao longo do globo terrestre, né, dessas modificações climáticas, acabam gerando os padrões de biomas mundiais. Né? Os biomas de Whittaker, nós temos aqui, por exemplo, a floresta tropical perennifolia, né, que é a Amazônia e a Mata Atlântica. Nós temos a Caatinga, né, que é a floresta tropical seca. Né? A Caatinga é única do Brasil. Nós temos aí as savanas tropicais, né, e a floresta decídua, né, aqui na região. Então, os biomas de Whittaker nos mostram aí que, na verdade, todos os biomas mundiais eles podem ser determinados pela precipitação e a temperatura média. Então, o que determina os grandes biomas no mundo? Bem, segundo Whittaker, né, os biomas mundiais são determinados pela precipitação e temperatura, de forma que se tem alta temperatura e alta precipitação, nós temos as florestas pluviais tropicais. Se a precipitação diminui, mas continua ainda com alta temperatura, nós temos temperatura média, tá, pessoal? Nós temos floresta sazonal ou as savanas, tá bom? Então tá aqui o cerrado brasileiro, tá bom? E nós temos aí altas temperaturas e baixa pluviosidade, os desertos subtropicais. Nós temos também, né, em altas temperaturas e baixa precipitação, aqui também se encaixa a Caatinga, tá? Então a Caatinga está aqui também. Então, se a gente fosse classificar a Caatinga, nós estaríamos classificando ela junto com o Cerrado brasileiro. Tá? É claro, vocês veem aí que a precipitação média, né, anual, a floresta, a Caatinga, o Cerrado, na verdade, ele se classificaria como uma floresta pluvial tropical. Ou algo em torno disso aqui. Não é tão determinado, né? O mundo não é tão certinho, mas estaria mais ou menos aqui. Já a Caatinga estaria nessa porção aqui de baixo. Temos aí a floresta sazonal temperada, a floresta boreal que é fria, muito fria, né, e com uma precipitação baixa, a floresta pluvial temperada, né, que ocorre nas regiões aí ao norte, né, a tundra extremamente gelada, né, extremamente fria, com baixa precipitação, ocorrendo nos extremos do norte do país, do mundo, né, do globo, e nos dois extremos, né, mais no extremo norte do globo, campo temperado e deserto, com baixa precipitação e temperaturas oscilando muito ao longo do ano ou mesmo ao longo do dia, e os bosques e arbustos da mesma forma. Então, tudo isso, né, Whittaker conseguiu determinar os grandes biomas, agrupar os grandes biomas, utilizando simplesmente precipitação e temperatura média. Tá bom? Então, os padrões dependem de como focamos a atenção, e isso é importante, tá bom? Se a gente focar a atenção em outra variável, pode ser que isso, né, modifique. Por exemplo, no Brasil, os biomas não são determinados só por precipitação e temperatura. Nós temos também que no Brasil, tá, as fisionomias vegetais também são determinantes aí na classificação dos biomas. Então nós temos precipitação, temperatura e fisionomia, né? As fitofisionomias vegetais, né? Opa, não precisa de falar ou fitofisionomias, né? Fisionomias vegetais, que é igual a fitofisionomia. O padrão de vegetação é determinante também nos biomas brasileiros. Nós temos aí o Pantanal, que é um ambiente alagado, né, com uma vegetação que tolera alagamento. Os campos sulinos, que o próprio nome já diz que são vegetações campestres. Nós temos o Cerrado, que é uma vegetação savanoide, né? Nós temos aí a Caatinga, que é uma vegetação decídua, né, caducifólia, a floresta branca. Nós temos a floresta amazônica na porção norte do país. Desculpe, pessoal. Com alta precipitação, né, e alta temperatura, mas não ocorre aí a floresta amazônica com alta
temperatura, alta precipitação, mas não ocorrendo na costa, no litoral brasileiro. E a Mata Atlântica ocorrendo na porção, né, do litoral brasileiro aí, junto ao Oceano Atlântico, com alta temperatura e alta precipitação também. Então, no Brasil, nós temos que as fitofisionomias também são importantes aí, né? Uma floresta mais alta, né? Na floresta amazônica e na Mata Atlântica, muito diferente dos demais locais. É claro que quando a gente vai tanto para a Caatinga, quanto para a floresta amazônica, quanto para a Mata Atlântica, quanto para o Cerrado, nós temos ainda dentro desses biomas, né, determinados por precipitação, padrões de precipitação, temperatura e fisionomia, nós temos em uma escala menor, né, dentro do mesmo bioma, nós temos porções diferentes caminhando numa vegetação. Você vê aí ainda mais determinantes de fitofisionomias em escala local, que tem a ver com o tipo de solo, né, com se ali, né, com o tipo de solo, com o relevo, né? Então, tudo isso são fatores que influenciam disponibilidade de água. Às vezes, localmente, existe uma alta disponibilidade de água, né? Se aquela vegetação está acompanhando o curso de rios, né? Ela pode ser aí uma vegetação diferente da porção aqui, que não está próxima a curso de rio. Então, isso também dentro dos próprios biomas, a gente tem, né, subclassificações, né, de fisionomias dentro da próprio bioma. Então, como padrões aí, né, ao longo do globo terrestre, nós temos, como esses padrões mundiais se modificam ao longo do globo, nós temos algumas características. Por exemplo, a tundra, ela tem uma variação de temperatura muito alta ao longo do ano, né? Então, por mais que ela não seja aí, né, o inverno é frio e muito longo e o verão é curto e fresco, não é quente, tá bom? A precipitação é baixíssima ao longo do ano. Então nós temos aí em torno de 23 centímetros, tá bom? Ou 230 milímetros de chuva anual. E o que acontece? Nós acabamos tendo também, como há uma variação de temperatura onde tem um verão fresco, a atividade biológica ocorre exatamente sob esse padrão. Então, quando a temperatura sobe, né, você acaba aí tendo a surgimento aí da atividade biológica. E o resto do tempo, Ailton? O resto do tempo é praticamente nula, né? Nós temos aí que a tundra, ela se cobre de neve, então não temos aí fotossíntese, tá bom? Então, mostrando aí que os padrões, né, de atividade biológica acabam estando relacionados com o padrão de temperatura ou de precipitação do local. Alguns lugares vai ser mais determinante pela precipitação, outros pela temperatura. No caso da tundra aqui, os padrões de temperatura são determinantes na atividade biológica. Nós temos aí a floresta boreal, né, com uma alta variação, tá, de temperatura, maior do que a da tundra. Nós temos aí desde menos 25, né, de temperatura média, né, até 15 graus. O inverno é frio e seco, sem chuva. O verão é quente e úmido. Nós temos que a floresta boreal, ela é basicamente é isso aí que a gente vê em filmes, né? Muitas árvores semelhantes, cheio de espécies de pinos, né? As araucárias também não, né? Nesse caso aqui são florestas de pinos, né? De plantas muito semelhantes, as gimnospermas, uma semelhante à outra. E como há uma variação de temperatura muito grande, de 41 graus, né, ao longo do ano, e ao mesmo tempo um padrão de sazonalidade de precipitação, a atividade biológica também ocorre aí junto com esses padrões. Seguem os mesmos padrões, tá? Como a gente pode ver. Então é interessante ver isso do ponto de vista biológico e ecológico. A resposta da atividade biológica diante dos padrões de precipitação e temperatura. Vai pensando aí você em relação à caatinga. Aqui claramente nós temos uma estação de crescimento. Ó. Olha só, nós temos uma época em que as plantas estão crescendo, quando elas estão fazendo fotossíntese. Pense para a caatinga o que determina esse padrão. Seria a precipitação ou seria a temperatura anual?
Bem, nós temos a floresta temperada, decídua também, com uma alta sazonalidade, não tão grande quanto a anterior, mas aí nós temos também, né, olha aí, ó, uma estação de crescimento um pouco mais longa, mas existe aí um pico sim daqui até aqui. Nós temos um padrão de floração e frutificação nessa região. Floração e frutificação significa mais recursos para animais, então nós acabamos tendo esse mesmo padrão, né, de resposta desses seres. Você vê aí que temos uma precipitação anual de 810 milímetros ao longo do ano e existe uma pequena variação nessa precipitação. Isso acaba gerando aí então, tá, padrões de atividades biológica para a floresta temperada decídua. Quando falamos das pradarias, estamos falando também de uma variação de temperatura de 24 graus Celsius, né? As pradarias, né, mundialmente falando, nós temos aí quem no Brasil? Os campos sulinos, né? Então, os campos do sul são pradarias. Observe, existe também uma determinada sazonalidade. Já é menor, né? Chove aí em torno de 310 milímetros, tá? E existe uma variação de temperatura, né? Então, nós temos aí as pradarias, chamados de gramíneas. As plantas dominantes são as gramíneas, como vocês podem ver aí nas vegetações, né, expostas nas figuras. Tá bom, pessoal? Então, de novo, nós temos um padrão, embora ele seja menor do que o dos outros, né? Nós acabamos tendo aí um padrão de atividade biológica relacionado principalmente à temperatura e à precipitação. Temos os desertos frios, tá? Que tem uma variação de temperatura de 23 graus Celsius. Nós temos aí, né, se eu não me engano, aqui é o Atacama, né? Posso ser que eu esteja falando besteira, tá bom? Mas aí nós temos os grandes desertos, tá? A fotossíntese ocorre praticamente ao longo do ano, mas o que limita a fotossíntese aqui, grande parte, né, desses desertos são limitados aí pela, né, temperatura e precipitação também, tá bom? Então vamos ter de novo aí a limitação. Os mamíferos ocorrem ao longo do tempo, tá? São mais tranquilos, né? Alguns deles hibernam, outros, né, acabam hibernando, outros simplesmente se alimentam do que tem aí na região, tá bom? Então a classificação da vegetação ela é formada por arbustos baixos e plantas herbáceas, como a gente pode ver aí, não há formação de florestas. Temos os desertos quentes, tá bom? Como os da Califórnia e da Austrália, vocês veem aí que a fotossíntese ela ocorre ao longo do ano. Isso faz com que os padrões de floração sejam diferenciados aí, né? Atividade de mamífero, o que limita mesmo, né, a ocorrência, as atividades biológicas, se elas são limitadas, tá aqui, ó, é a, tá, precipitação. Então, quando chove, ocorre o boom aí de atividade biológica, principalmente para insetos, uma resposta tardia aqui da frutificação de algumas plantas e a intensificação da fotossíntese durante esse período. Então nós temos aí uma diferença, tá, entre os desertos. Temos o chaparral também, que nós temos aí os padrões de precipitação diferentes, olha só, né? Ele vai responder de forma diferenciada, de forma que as atividades biológicas estão no começo e fim do ano, né? E o meio do ano, onde tem baixa precipitação, como vocês veem aqui, acaba ocorrendo aí uma redução da atividade biológica. É formado por arbustos e plantas herbáceas na sua maioria. Então, é uma vegetação baixa, tá bom, pessoal? Temos a caatinga e a savana tropical. Olha que interessante, né? É claro, pessoal, aqui é para uma floresta no Mali, tá bom? Vocês veem aí a precipitação ocorrendo de mais ou menos de junho para frente. Na Caatinga, pessoal, no lugar da gente estar vendo esse gráfico aqui, tá? Eu vou mudar até a cor da caneta aqui. Deixa eu ver aqui, opções de ponteiro. Não sei cadê o mouse, deixa eu ver cadê o mouse. Opções de ponteiro, cor da tinta. Vou colocar aí uma cor azulzinho claro. Tá bom, pessoal? Então, olha só, a Caatinga nós temos que começa as chuvas nessa época aqui, ó. Então, tudo que vocês estão vendo nessa região aqui, ó,
né, que vocês estão vendo ocorrendo nessa região, na Caatinga ocorre nessa época. Por quê? Porque é a época que chove na Caatinga. Nós não temos um problema aí de temperatura na Caatinga. Nós temos um problema de precipitação. A precipitação vai limitar a atividade biológica, tá bom? Então nós temos árvores menores, não são árvores muito grandes, né? Um extrato graminoso normalmente presente entre, né, as diferentes árvores. Isso gera um ambiente chamado de savana, né? Mas no cerrado, na savana, existe aí uma sazonalidade marcada, tá? Mas a precipitação é maior na savana do que na caatinga. A caatinga tem uma precipitação menor, tá bom? Anual. Mas a gente tem a mesma coisa marcada, né? A floração na caatinga ela vai ocorrer mais ou menos aqui assim, tá? A taxa de fotossíntese vai aumentar aqui nessa porção, tá bom? Nós temos que a atividade de aves na caatinga passa para cá, a de insetos também, tá bom? A de frutificação ela vai ser mais ou menos, né, nessa época aqui assim, né? Algumas plantas florindo antes, que se elas são, né, se elas dependem, elas precisam germinar na época da chuva, elas vão florir, né, e produzir frutos até antes, mas o mais importante é vocês entenderem que o padrão de precipitação da caatinga vai determinar a atividade biológica, vai determinar a estação, né, de crescimento. Não é luz que limita a estação de crescimento na caatinga, mas a pluviosidade. Então, como nós temos aí uma diferença nos padrões de pluviosidade ao longo do ano, de forma que se eu tiver de janeiro, né, a dezembro, o padrão é um padrão mais ou menos assim, né? Nós temos aí um padrão de, né? É claro, né, pessoal, aqui eu estou exagerando, mas nós temos aí, né, que mais ou menos de fevereiro até maio nós temos chuva. Então, a nossa atividade biológica ocorre exatamente nesse período. Isso vai gerar, tá, os chamados anéis de crescimentos em árvore. Dá para você, né, dá para você aí reconhecer quantos anos tem uma árvore. Trabalhozinho bem interessante. Temos aí a floresta tropical decídua, que ocorre aí na região, né, nas regiões da Serra do Mar aí, né, com padrão de precipitação variando ao longo do ano. Isso gera, né, padrões de atividade biológica distinto também. São árvores decíduas, como as florestas secas, né, as matas secas. As matas secas hoje, elas se enquadram, né, elas estão dentro do bioma, tem tanto no bioma Caatinga quanto no bioma Mata Atlântica, tá bom? Então nós temos aí, e dentro dos biomas, tanto Cerrado, quanto Caatinga, quanto, né, Amazônia, nós temos entraves, tá, de floresta tropical, de floresta decida, chamadas de matas secas, tá? As Tropical Dry Forest, tá bom? Então nós temos aí esse também, né, o encontro dessas árvores, árvores que perdem a folha, né, em regiões de afloramento de rochoso na caatinga, é muito comum você encontrar aí a famosa barriguda, né, a barriguda, que é uma árvore que é comum da caatinga, né, que é as cavalinésias da vida, elas são comuns nessa região. A barriguda é uma árvore típica de mata seca, assim como o angico, né? Assim como a aroeira. Então são plantas, muitos ipês comuns em regiões de mata seca, né? Então essa vegetação ela perde as folhas durante a estação seca, tem uma pronunciada, né, marcada diferença de precipitação ao longo do ano, né? E a fotossíntese ocorre exatamente na época, tá, de maior precipitação. Temos as florestas perennifólias tropicais, que aí temos realmente a Mata Atlântica e a Amazônia brasileira. E olha que interessante, fotossíntese,
ao longo do ano, floração ao longo do ano, frutificação, mamífero, ave, inseto, ocorre constante ao longo do ano. O que caracteriza esses ambientes? Baixa variação de temperatura e precipitação quase a mesma ao longo do ano. Né? Então nós temos aí as florestas tropicais. Então a atividade biológica ocorre o ano todo, né, pessoal? Então, por quê? Porque tem baixa variação de temperatura e baixa variação na precipitação ao longo do ano, o que diferencia isso de outros ambientes. Bem, em pequenas escalas nós temos aí, né, as fitofisionomias, por exemplo, aqui eu mostrando para vocês, né, as fitofisionomias do bioma cerrado com mata de galeria, né, no entorno de cursos d'água menores. Mata de galeria se caracteriza pelo fechamento do dossel em cima do curso da água, já a mata ciliar não forma, tá? Esse dossel, os dosséis das plantas não se fecham, tá? O dossel é a copa das árvores, né? Elas não se fecham lá em cima, caracterizando o que a gente chama de mata ciliar. Mata de galeria, mata seca com algumas plantas que perdem o que? Mais de 70%, né? Perdem a folha durante a estação seca, né? Isso caracteriza uma mata seca. Nós temos as semidecíduas que perdem entre 30% até 70% caracteriza a semidecídua. Nós temos dentro do cerrado o cerradão. Então, até aqui, pessoal, dentro do bioma cerrado, nós chamamos de formações florestais. O que caracteriza, o que diferencia formação florestal de formação savânica? Isso tudo é dentro do bioma cerrado, sendo que dentro de uma escala micro. O que caracteriza isso é a presença desse extrato aqui, pessoal, ó, desse extrato graminoso, tá? Entre as árvores existe a presença de um extrato herbáceo. Esse extrato que eu estou falando é com S, tá? Então, o extrato herbáceo é comum em formações savânicas. Então, entre uma árvore e outra, tem essa diferença. O que caracteriza um cerradão diferenciando de um cerrado denso? As árvores daqui são diferentes das árvores daqui, muitas espécies são diferentes, tá? É claro que isso é um contínuo de variação, não é algo brusco, tá bom? É algo num contínuo de vegetação. E nós temos também a profundidade do solo, aqui é diferente. Normalmente é um solo mais profundo, enquanto aqui é um cerrado com um solo um pouco mais raso, tá bom? Questão de drenagem também é diferente, mas isso aqui também é mantido, né? Essa fronteira aqui, muitas vezes, entre formação florestal e formação savânica, é controlada pelo regime de fogo, tá bom? Então, o estado transiente aí, eu estou dando muito exemplo do cerrado, mas é bom que vocês entendam também, afinal, vocês, geógrafos, né, ou não vão atuar somente na caatinga, vocês podem atuar em outros biomas, então é importante vocês entenderem isso. E nas formações campestres, nós não temos aí o domínio a presença de extrato arbóreo dominante. Na verdade, aqui também o extrato arbóreo não é dominante, mas aqui ele é ainda menos, né? Você tem aí simplesmente um extrato herbáceo muito desenvolvido, tá bom, pessoal? Nós temos o campo rupestre, né, que é caracterizado pela presença de rochas, né? O solo normalmente está relacionado à presença de rochas, né? Então a vegetação cresce sobre um afloramento rochoso. As veredas, né, estão ligadas aí a cursos d'água. Normalmente aqui existe a presença de buriti, que é a chamada Mauritia flexuosa, tá? A planta é uma espécie, né? Flexuosa, desculpa, eu escrevi errado, é com U. Então nós temos aí a presença de buriti, e isso nos remete também, né, a qual outra planta para a caatinga quando pensamos em caatinga? Nós temos aí a presença do carnaubal, né? A carnaúba na caatinga, ela me lembra muito, né, o que a gente vê lá nas veredas. Os carnaubais, eles estão relacionados normalmente a solos, né, com alta carga de água, né, normalmente com lençol freático bem, né,
aflorado, bem na superfície, bem superficial. E aí o que acontece? A maior parte dos carnaubais hoje são utilizados, são derrubados para fazer quem? Os açudes. Então, tirando aí uma vegetação que é bem importante da Caatinga. Bem, da mesma forma que o cerrado nós temos na Caatinga, né? É claro, eu não coloquei todas aqui, né? Até porque a gente não tem aí uma, uma figura tão interessante como a gente tem aí do cerrado, né? Uma ausência aí de estudos para a Caatinga, carece de mais estudos, né? Embora já tenha muitos, ou talvez eu que seja aí, né, tenha recém-chegado ainda, tenha estudado pouco a Caatinga, mas a Caatinga, né, nós temos também Caatinga arbórea, Caatinga arbustiva, Caatinga arbórea dá para você ver aí, né, a formação de árvores mesmo, tem até algumas carnaúbas aqui, né, a Caatinga arbustiva, né, que é um pouco menor a vegetação, a mata seca, como eu disse, existem entraves de mata seca em quase todos os biomas, né? Olha aí a barriguda, a cavalinésia, um desenho digno, né? Não aquele desenho horrível que eu tinha feito. Então essas plantas perdem as folhas durante a estação seca, praticamente todas elas perdem as folhas, né? E o carrasco, como o próprio nome já diz, né? Carrasco, que é uma vegetação bem fechada, bem espinhosa, né, em que é difícil andar dentro. Você encontra cactáceas aqui, você encontra cactáceas aqui, você encontra cactáceas menos abundantes, mas encontra também aqui, né, como em algumas porções lá da Serra da Capivara, na Caatinga arbórea de lá, eu encontrei vários cactos nessa região, né. Na mata seca também você pode encontrar em alguns afloramentos rochosos algumas cactáceas também. Basicamente, cactácea você encontra em quase todos os biomas, em quase todas as vegetações. Depende muito da questão local, tá bom? Bem, em pequena escala, né, nós temos aí a questão dos complexos vegetacionais da Caatinga, nós temos aí a mata seca do cristalino aqui, tá? Mata úmida do cristalino nessa porção, o carnaubal aí acompanhando aí, ó, as porções de relevo, tá bom? Então, vocês veem que há uma grande diferença, né, de acordo com o local. Nós temos que lembrar, né, que existe tanto o cristalino quanto a caatinga sedimentar. Lembrando que a caatinga sedimentar, né, o que acontece na caatinga sedimentar? O solo é profundo e normalmente, né, tem mais água disponível. Então acaba sustentando o que? Caatingas o que? Arbóreas, né? Nós temos aí uma vegetação mais arbórea. Já quando a gente pega aí na parte do cristalino, o solo normalmente, tá? É raso. E a água, normalmente, ela é pouco disponível e quando disponível, né, pelos poços profundos, ela é em sua maioria salobra, tá bom? Ou salgada, né? Água saloba. Então, nós temos aí uma diferença de vegetação em relação, né, aos tipos, né, aos tipos de solo local e precipitação local. Lembrando que essa região da serra aqui, né, toda essa região de serra chove bastante. Chovendo bastante, nós temos aí, né, acabamos então aumentando a precipitação, nós temos aí, né, uma vegetação mais alta, né, uma vegetação mais arbórea. Então, olhando aí para o nosso estado do Ceará, tá bom, pessoal? Bem, como eu disse para vocês, né, ó, temos aí a Serra da Meruoca. Opa. Temos aí a Serra da Meruoca, né, mostrando para vocês, né, a... Peraí, deixa eu voltar aqui. Volta. A Serra da Meruoca e a Serra da Ibiapaba, né, e essas duas serras, como eu disse para vocês, elas acabam aí barrando quem? A precipitação, né, para grande parte dessa região aqui mais baixa.
Então acaba acontecendo o quê? Uma superfície sertaneja onde há baixa precipitação, enquanto nas regiões de serra, principalmente do lado de lá da serra, né, ocorre aí chuvas. Isso sustenta uma vegetação diferente do que você tem aí na superfície sertaneja, tá bom? Então nós temos toda essa questão de barlavento e barravento também acabando influenciando nos tipos de vegetação, né? Porque acaba influenciando em condições e recursos distintos. Nós temos também que uma escala temporal diferente, né, podem gerar aí padrões, né, de condições, né, e recursos distintos. Eu vou colocar para vocês agora estava tomando água. Quando a gente pensa aí em uma escala, a gente falou de escala muito ampla de tempo, mas a gente pode pensar numa escala menor de tempo, né, pessoal? Quando a gente pega aí, por exemplo, cadê o videozinho? Bem, a gente pode pensar, por exemplo, na decomposição de um rato, né? Eu estou tentando aqui voltar o vídeo, mas o negócio está meio que travado. Eu vou dar um ESC. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Desculpe aí ter que fazer dessa forma, tá bom? Vamos aí tentar fazer com que o vídeo rode. Então vou dar um Shift F5 aí. Então vamos lá. Olha só, pessoal, em pequena escala, até agora a gente viu aí como as condições e recursos são determinadas em pequena escala, mas em uma escala de tempo, uma longa escala, em uma escala de tempo menor, nós podemos pensar aí nas questões de decomposição, tá? Que colocariam aí, por exemplo, um rato em decomposição muda completamente aí, né? Um rato, um ser vivo qualquer, ele muda a composição da comunidade naquele momento, né? Então, em uma pequena escala, nós temos aí a formação, tá, de toda uma comunidade biótica, simplesmente em um rato. Olhando aí numa escala de tempo relativamente curta, questões de dias, o recurso, né, se torna abundante para uma espécie. Por exemplo, aqui nós temos o desenvolvimento de fungos, toda a fauna bacteriana que decompõe esse rato também está mudando ao longo de uma escala temporal bem pequena. Então, mostrando para vocês que nem sempre a escala é grande, depende do que você está estudando, tá bom? Então, tudo é relativo. Partimos de biomas agora para ver simplesmente a carcaça de um animal funcionando da mesma forma, tá bom? Que um bioma, né? Só que numa escala temporal menor. A comunidade toda sendo determinada por um recurso local. Vejam que interessante. Então, Ailton, qual é o certo de olhar? O que é a sua pergunta? O que você está estudando? Tá bom? Para você entender a comunidade no mundo, depende da sua pergunta. Qual é a comunidade que você quer observar? Então, mostrando aí um padrão de escala bem pequeno. Apenas 10 dias depois, olha o que nós temos. Então, pessoal, temos aí um padrão diferente, né? E aí nós temos, por exemplo, né, que as espécies também, ao longo, né, do tempo, nós temos que a glaciação, né, nós temos que toda essa superfície em marrom era exposta, né, durante o máximo do período glacial. Então nós tivemos aí a distribuição no arquipélago malaio, por exemplo, de espécies ao longo dessa região marrom. E hoje eles estão restritos aí a essa parte verde. Por que isso, né? Nós temos também que os padrões de comunidades ao longo do mundo variaram,
de acordo com as escalas também, uma escala de tempo muito ampla. Eu trouxe um rato em uma escala de 10 dias, e agora eu estou mostrando para vocês que as escalas temporais podem variar muito. Então, por exemplo, nós passamos agora de uma escala de 10 dias, nós estamos analisando aqui milhões de anos. E isso, tá, é importante também entender como há milhões de anos houve, né, a determinação das comunidades mundiais para que possamos entender os padrões atuais. Então, entendendo do padrão atual, né, temos que olhar tanto para o passado e às vezes milhões de anos no passado para entender como essa vegetação se distribui hoje. Temos aí, né, por exemplo, duas espécies florestais que mudaram o seu padrão de distribuição à medida que houve aí, né, o aumento das temperaturas. Então, a espécie passou a se distribuir, né, em faixas diferentes de ocorrência de acordo com os padrões de temperatura ao longo dos milhões de anos. Aqui nós temos, por exemplo, o Pinus scrobus mudando, né, a sua vegetação ao longo dos milhões de anos. Há 13 mil anos ele ocorria, né, nessa porção, há 12 mil ele passou a ocupar isso aqui, há 11 mil anos essa porção, há 10 mil anos essa porção, há 9 mil anos essa, e assim sucessivamente. Até que nós temos hoje um padrão há mais ou menos desde 1000 anos que ele ocorre aí nessa região. Da mesma forma, nós temos aí o Fagus grandifolia, que no passado ele ocorria simplesmente nessa região. Como começou a aquecer, ele começou a conseguir ocupar essa parte. Aqueceu mais essa parte, mais um pouquinho essa parte, mais um pouquinho essa parte de distribuição, até que ele ocupa essa região como um todo. Então, mostrando aí em uma questão de tempo geológico, né? Tempo geológico modificando os padrões de comunidades no mundo. Temos também, né, os padrões em escala média. Eu mostrei um rato, né, que foi aí 10 dias. Eu mostrei para vocês, né, uma escala geológica, algumas espécies como a de Pinus, né, e a de Faia. E aí a gente acaba vendo aí os padrões de sucessão ecológica, né, sucessão ecológica em uma área de erupção. Então nós temos aí os solos descobertos, né, com 16 anos de idade ocorre a colonização de Angus, né, de Alnus. Depois, né, o Alnus vai ocorrer, vai fixar nitrogênio e vai permitir a colonização de Prunus e Maximus, mais ou menos aí com uma idade, né, um pouco mais velho, com 60 anos. Aí com 125 anos de idade, nós temos uma floresta de Maximus e Prunus que promove aí, né, o desaparecimento de Aunus e Prunus ocorre tardiamente e surge uma floresta de Castanopsis. Então, uma escala de tempo desde o derrame de lava de um vulcão até aí o surgimento de espécies tardias em uma comunidade. Então, como a escala de tempo, né, ao longo do tempo, a comunidade vai se alterando, né? Então mostra que condições, né, e recursos variam dentro de padrões de temporais em uma comunidade. Por quê? Porque os próprios seres que ocorrem nessa comunidade vão mudando, né, a disponibilidade de recursos, alterando também a comunidade. Nós temos, por exemplo, os estágios sucessional pioneiro, né, com dominância de ervas, aqui nesse caso, né, após a retração, né, de primária da Glacier Bay, lá no Alasca. Após alguns anos, isso ocorre devido ao aquecimento global, né, então nós temos aí que em 1941, né, ocorre um estágio pioneiro que surgem as primeiras, tá, ervas, tá bom?
Após algum tempo já começam a surgir alguns arbustos. Depois de mais um tempo já, né, mais tardiamente, nós temos aí, né, o surgimento de carvalhos, que já são mais exigentes, e finalmente, né, a floresta de abeto, que é uma floresta já um tanto quanto tardia. Então nós temos a diferença num padrão temporal, né? As condições e recursos vão se alterando e, ao mesmo tempo, as comunidades vão respondendo num processo sucessional. Ailton, isso se aplica à Caatinga? Obviamente, né? Nós temos aí, por exemplo, né, as roças de toco. Se pegarmos as roças de tocos e acompanhar essas roças, parar de fazer os desbastes, né, e a queima, e acompanhar essas roças, vocês vão ver basicamente isso, o surgimento de ervas, mas já vai surgir não umas ervazinhas assim, vai surgir um estágio aí, né, uma capoeira com as vegetações mais ruderal, algumas plantas que são resistentes e resilientes, né, umas espécies resilientes, e logo depois começa a surgir, depois de alguns anos, algumas espécies mais exigentes da caatinga, até com o passar de anos aí, 20, 30 anos, talvez até menos, nós temos aí um surgimento de uma caatinga, né, retomando ao seu estágio original. Ah, Elton, mas se for uma caatinga uma caatinga arbustiva, ela vai voltar, vai se tornar uma caatinga arbórea? Nem sempre, né, isso vai caminhar, não é esse o último estágio. Às vezes a gente tende a pensar que o último estágio sucessional é o estágio arbóreo. O estágio arbóreo depende do que era antes, depende das condições de solo, tá? Precipitação, então depende de características locais para que se chegue a um estado que a gente sempre acha que o estado final é arbóreo. Dependendo do tipo vegetacional, o próprio final já é um estágio somente com herbáceas. Então, alguns tipos de vegetação, para quem mora em Crateús, se for ali para perto do aeroporto, a pista do aeroporto aqui, né, que tem um trevinho aqui, vocês vão ver desse lado de cá e tanto do lado de cá que essa vegetação aqui, ó, é uma vegetação que de um alagado. Então ali tem árvores? Não. Ali sempre, né, ali vai ter o que? Ali vai sempre ter uma vegetação herbácea. Ah, e se eu quiser ter que tenha árvores lá? Bem, você tem que mudar o regime hídrico daquela região. Se você for lá agora, em plenos meses do Boró, nós temos água no solo. Se você drenar essa região, você vai permitir o desenvolvimento de árvores. Só que você vai estar cometendo um crime ambiental aí muito grande, né? Porque essa região com a água bem aflorada, né? Você tem aí vegetação típica, tá? Dessa região, tá bom? Desculpe aí pela bagunça no meu slide. Bem, nós já temos aí, né? Eu já falei disso para vocês. No Brasil, as fitofisionomias são determinadas pela precipitação, né? Temperatura e temos uns padrões fitofisionômicos. Então a fitofisionomia determina aí, né, juntamente com a temperatura e precipitação, os diferentes biomas brasileiros. Temos aqui, né, a Amazônia, nós temos aqui o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, que está sofrendo agora com a queima, né? E nós temos aí os pampas ou campo sulino, tá bom? Que é uma vegetação herbácea formada aí simplesmente por gramíneas praticamente. Então, cada um desses tipos vegetacionais aqui no Brasil é determinado por padrões de precipitação, temperatura e fitofisionomias. Dentro da floresta amazônica tem mata seca? Tem. Na Caatinga tem mata seca? Sim. No Cerrado tem mata seca? Sim. Na Mata Atlântica também tem? Tem. E no Pantanal? Também tem. Então, o que caracteriza esses biomas é um padrão de uniformidade fitofisionômica. Então, a maior parte do cerrado é formado por vegetação savonoide, né?
Então é formada por savana. Aqui é a floresta tropical, né? E aqui nós temos também a floresta tropical. Só que essa aqui está dominada pelo Oceano Atlântico, por isso Mata Atlântica. Tá bom, pessoal? E a Caatinga? A Caatinga nós temos um regime hídrico totalmente diferente dos demais biomas brasileiros. Bem, só para vocês terem uma ideia, né, as projeções futuras para a Caatinga, tá bom? Com a previsão que em 2100 nós vamos ter 860 ppm de carbono na atmosfera. Atualmente nós temos aí em torno de 400 a 420 ppm. Então, para 2100 a previsão, né, uma previsão nesse modelo aqui tem 860, é o aumento, né, da superfície aí nos diferentes tipos de modelos, e isso é o que nos preocupa mais, né, de semidesertos. A desertificação dessa região, dado que os regimes, né, de precipitação ainda, né, vão se tornar ainda mais sazonais. E pode ocorrer aí, né, precipitação direto, né, com alta carga pluviométrica em curtos períodos, intensificação de chuvas em curtos períodos, mas o aumento ao mesmo tempo de seca, porque se o aumento chove tudo que tem para chover em poucos dias, eu fico com mais dias secos. Então, alguns modelos mostram aí o surgimento de desertos e semidesertos na região aí da Caatinga. Então, isso é preocupante? É. Mais um motivo para a gente se preocupar aí com a nossa Caatinga, né? E com a questão aí da vegetação, tá bom? Só tem um jeito da gente conseguir reverter isso, né? É tentar ser o mais, né? Como é que é a palavra? Utilizar o máximo os conceitos de sustentabilidade dentro desse nosso bioma. Então, precisamos desde já, né, fazer programas de sustentabilidade da Caatinga, fazer aí agroflorestas, tá? Fazer sistemas menos que impactam o mínimo possível a Caatinga, tá bom? Não adianta querer e fazer poços profundos e achar que você resolveu o seu problema. Esse poço profundo, ele precisa ser recarregado. E essa recarga, né, essa recarga de lençol freático ocorre com mais intensidade se você tiver o que? Vegetação, tá? Sobre o solo, porque solo sem vegetação não permite o percolamento da água. Então as comunidades vão sofrer com essa falta da água, formando aí, né, desertos e semidesertos na região da Caatinga. Eu agradeço por aqui, vamos ficando por aqui com a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido como os padrões temporais, né, e, né, globais de temperatura e precipitação norteiam aí as estruturas das comunidades. Fiquem todos bem.